eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade numa visão multidisciplinar, direito, arte, psicologia e outros saberes. E no episódio de hoje vamos falar sobre doação de órgãos, alimente a vida. E os nossos convidados para essa roda de conversa são James Cassiano da Silva, que é gestor em saúde pública, assessor técnico da Central Estadual e coordenador do Núcleo de Educação e Sensibilização à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. James é também transplantado cardíaco. Bem-vindo, James. Muito obrigado, Jennifer. Boa tarde a todos. E desejo um bom programa para nós, falarmos desse tema tão importante para a minha vida e para a vida de quase 16 mil pessoas hoje já transplantadas no estado. Ok. E também conosco, Jimmy Joey. Jimmy é músico, jornalista, radialista. E Jimmy é transplantado de rins. Juntamente com seus amigos, Quindim e Bebeto Alves, criou a banda temática Los Tres Plantados, que mais que um grupo musical é uma causa absolutamente necessária. Bem-vindo, Jimmy. Obrigado. Bem, prazer imenso estar com vocês aqui, poder levantar esse assunto, que é uma coisa que é muito importante. A gente tem destacado, desde que a gente começou a banda em 2014, a gente tem destacado essa história tá falando com o James até fora do ar ali, sobre a necessidade de ter campanhas permanentes, né, dos governos estaduais, municipais, assim, né, federal, no caso, fazer campanhas permanentes de doação sobre doação de órgãos. Né? Então, a gente tem essa banda, a gente fala, né, é mais que uma banda, é uma causa em andamento, uma causa permanente. Isso aí, muito lindo esse trabalho. E aí eu vou começar essa conversa justamente perguntando, então, para ti, Jimmy, como é que surgiu a ideia dessa banda? Então, isso é uma história, ela tem um pouco de humor nisso aí. Eu vou tentar resumir. Nós três, eu, o Quindim e o saudoso Bebeto, que nos deixou ano passado, Sim. A gente transplantou no mesmo ano, 2013. A gente transplantou eles de fígado e eu de rim. E a história, assim, eu estava na hemodiálise há 10 anos já esperando um rim. E aí, no fim, aconteceu o transplante. E depois do transplante, eu tive várias infecções. Eu não tive rejeição, mas tive muita infecção. Aquelas infecções brabas mesmo, de subir para UTI na hora, correndo. Assim, tipo, vai porque já está quase indo. Vai. E nesse entra e sai do hospital, interna, desinterna, não está funcionando, volta, vai e tal. Eu comecei a ficar muito irritado. Uhum. E a minha parceira na época, que era a Juliana Franzon, ela um dia, para me acalmar, para tentar aliviar a barra, ela falou, tu vai ficar bem, tu vai ficar legal, tu vai sair daqui a um tempo. E aí falou, o bebê se transplantou agora mês passado, tá bem, já tô sabendo. Depois veio o Quindim também transplantou, não sei. E ela falou, pô, você podia fazer uma banda de transplantado, né? Que legal. De brincadeira, meio brincando, assim. E aí eu levei a sério aquela brincadeira. Na hora a gente riu e tal, mas aí em 2014, quando eu consegui me livrar dos bichos, das infecções, Sim. eu liguei pro Quindim, liguei pro Bebeto, a gente se encontrou. E no começo a ideia acho que era meio tipo tocar os sucessos de cada um. Tipo, porque a gente já tem pronto. Só que a gente se encontrou ali em casa e começou a compor enlouquecidamente canções sobre essa experiência que a gente viveu. Uhum. Que eram similares, esse processo do transplante, da recuperação, da doação, da espera na fila, tudo mais. Tudo isso aí entrou foi entrando nas músicas, magicamente, assim. Quando a gente viu, a gente falou, cara, a gente tem um disco pronto. Uma inspiração. E aí bota uns amigos, a gente bota uns amigos juntos, a gente bota o Humberto Gessinger, bota o Duca Lendecker, bota o saudoso Luiz Wagner com a gente. E fizemos o Alimente a Vida, que é um CD
Sim, que que a gente roubou o nome agora para botar no título do nosso episódio. fica à Alimente a vontade. Vida. Maravilha. Pedimos licença, mas é muito lindo e diz muito, né? Sim, Essa fala. exatamente. E é esse CD que vocês criaram, então, com a banda. Exato. Que bacana. Uhum. Muito linda a história, né? E aí eu já vou perguntar para os dois, né? Então passo agora a bola para o James. Então, o que mudou o transplante para ti? Quem é o James depois do transplante? Depois eu vou perguntar para o Jimmy também. É uma pessoa que hoje vivo um dia após o outro, né? Tem aquele ditado de que a gente sobe a escada um degrau de cada vez. E realmente eu vivo um dia após o outro, graças a quê? Ao sim de uma família que no momento de dor disse sim para minha própria vida. E esse sim não salvou somente a mim, salvou a mim, a minha família, a todas as outras pessoas que estavam esperando esse órgão junto comigo e mais outras pessoas, né? Que um doador salva imensamente outras vidas junto, né? Como eu falo, não só uma pessoa, mas a vida da família toda. E hoje eu sou uma pessoa muito mais resiliente, muito mais tranquila, como eu falo, um dia após o outro. Então, não coloco o carro na frente dos bois, eu vou esperando e seguindo como a vida tem que ser. E pra ti, como é que foi? Depois do transplante, quem nasceu? Foi outra coisa. Eu já tinha um certo apego por não uma religião, mas uma espécie de filosofia, que é o taoísmo, que é uma filosofia chinesa de milhares de anos, que tem o I Ching e tal, né? E eu acreditava muito nessa história do taoísmo, que eu leio há muitos anos, e acho que eu acredito plenamente que tudo no universo está em harmonia. O ser humano estraga tudo de vez em quando, mas a tendência é que esteja em harmonia. Sim. Então, assim, depois dos transplantes, minha vida mudou totalmente, porque é uma coisa que o nosso amado Bebeto dizia sempre nas entrevistas, nos nossos shows. A gente tem um sentimento de gratidão, o James falou sobre isso, né? Um sentimento de gratidão imenso por aquela pessoa, por aquela família que na hora da dor, na hora do momento dolorido, tipo, eu vou salvar alguém. Consegue pensar numa outra pessoa. Exatamente. Tem o convencimento, né, de que vai realmente salvar. E a vida mudou. E a gente fez essa banda, tipo assim, não, a gente tem que retribuir. A gente tem um pedaço de alguém vivo dentro de nós, que nos mantém vivo. Sim. A gente tem que retribuir isso aí de alguma maneira. Como é que a gente faz isso? Conversando sobre o assunto. Sim. Fazendo shows, mostrando músicas. Fazendo... A gente fez muito show com médicos juntos. Sim, interligando. Os médicos fazem aquela parte didática, contam como é que funciona a morte, o que é morte cerebral, como é que funciona tal. Porque tem muitos mitos que se olham com a doação, né? Com certeza. Tipo, porque vão tirar os órgãos do cara vivo, não sei o que, não sei o que. Não, ele pagou pelo transplante. Não existe isso. O transplante é o SUS que faz no Brasil. É de graça. Eu fui transplantado pelo Clínicas. Eu tenho atendimento do SUS desde 2003. O acompanhamento segue acompanhamento permanente. Tem cada 2 meses tem consulta, tem tudo certinho. É fantástico, né? O trabalho do SUS, e a sensação de tu ganhar uma vida extra, sabe? Sim. Eu só imagino, é uma gratidão que deve nascer genuína, não né? tem palavras que... A nossa música fala muito linda. Tem que cantar isso aí sempre, né? E que bacana poder retratar isso na arte, né? Porque é uma maneira muito de sensibilizar, né? A arte sensibiliza muito, né? Então toca o coração a gente poder ouvir uma música, uma canção. Depois nós vamos pedir umas canjas aqui, que o Jimmy trouxe o violão hoje, a gente vai escutar a mensagem. Mas eu queria, agora pra gente pegar assim, só pra gente justamente trazer um pouco essa questão, né, que o Jimmy coloca. James, eu te pergunto lá na Central, qual é o trabalho da Central, desde lá da recepção até o transplante? E vamos falar dessa morte encefálica, porque realmente o pessoal se assusta, acha que porque foi lá, manifestou a vontade de ser doador,
vai morrer antes da hora. É assim como é que é? Vamos esclarecer esse mito aí, Não, desvendar. isso Como é que é é, uma Diego? coisa que eu já posso afirmar de antemão. No Brasil não existe tráfico de órgãos, de transplante, não tem essa possibilidade, porque o Uhum. transplante realmente é 100% SUS. E para você entrar na fila, na lista de espera pelo transplante, tu tem que praticamente fazer um vestibular. Quanto tempo tá hoje uma lista de espera? Depende de órgão para Depende órgão, mas em média, o que que a gente pode dizer? depende. Muito É relativo muito daí. relativo e depende também da patologia do paciente que está em lista. Isso a gente não tem como precisar. Por exemplo, eu fiquei 3 meses e 15 dias em Ah, lista de espera, o Jimmy né? disse 10 anos, Jimmy. 10 anos. É muito variável, realmente, o James tem razão. O Bebeto, por exemplo, quando Uhum. transplantou rápido, porque ele estava num ponto de. Ele tinha hepatite C, né? Sim, Então ele estava num ponto que o fio estava se desmanchando. tinha que Ele ser. tinha. Ele estava no topo da lista, vamos Existe dizer a assim. prioridade, né? A Entendi. priorização dependendo da patologia e da necessidade do Uhum. paciente em lista, né? E a central de transplante, ela é nós coordenamos o transplante do estado todo, né? Junto com o CNT, que é o nosso órgão maior, temos como de que podemos dizer, SNT, abaixo, Central de Transplante, Estadual de Transplante, e temos as OPOS, que é as organizações de procura de órgãos que trabalham dentro dos hospitais, e as CIDOTs, que é a Comissão Intra-Hospitalares. É o que fazem a busca ativa por esses pacientes que estão em morte encefálica. Uhum. Então, explicando um pouquinho, a Central de Transplante, ela regula toda... entrou um paciente no hospital, né, deu o diagnóstico, ele está em morte encefálica. Tá? Para chegar nesse diagnóstico é muito preciso. É um outro vestibular. Faz diversos exames, teste de apneia, ultrassom, vários exames, para que possa ser diagnosticado. Sim, deu fim. Diagnosticou, tá com morte encefálica. O cérebro morreu. Não Sim. tem mais, o Mas coração vai para ficar chegar batendo. nesse atestado, passou por uma série Uma de série de testagens. Eu testagens. ouvi também que, inclusive, a família pode, se quiser, poderia até pedir que um médico conhecido Sim, seu ainda Sim, por lei. confirmasse. Dá um veredito final, dá um Vamos dizer que um a família ainda diagnóstico tem final. dúvida. Não, Sim. não, eu quero que um Por- médico meu ainda Aham. é permitido isso. Por lei, Para que não a haja lei dúvida da nos morte permite encefálica. que a família possa trazer um médico Entendi. da sua família, um médico conhecido, da sua confiança, para dar esse diagnóstico junto. Então, pode acompanhar todo o processo, né? Para que possa realmente ser fidedigno a ideia, o resultado final. Deu-se, então, esse diagnóstico de morte encefálica, começa uma multidão de formigas trabalhando, digamos assim. O hospital identificou, deu morte encefálica, já fazem contato com a OPA, a OPA faz contato com a central, temos uma possibilidade de transplante. Aí se inicia, temos um paciente em morte encefálica, aí inicia um processo de identificar, de conversar, o médico fazer a manutenção do potencial doador, porque ele continua sendo mantido, está vivo, o corpo está vivo ainda, o cérebro está morto, mas outras partes estão vivas, né? Então precisa fazer... Desculpa interromper, mas Não pode. eu acho que isso é uma coisa que eu estava pensando de falar sobre a morte, sobre o coração continuar batendo e tal, né? Isso é uma coisa, um dos mitos da doação, né? Tipo, que as pessoas falam, não, mas ele não tá morto, o coração tá batendo, só que o cérebro já foi, a pessoa não tá mais Sim. ali. Sim, porque o critério é a morte encefálica, é o Uhum. cérebro, né? Muito Isso. embora o coração continue batendo. Sim. Continue batendo Então, acho que o porque pessoal confunde isso por não conhecer, né? Então, é importante mesmo a gente a trazer falta de isso. conhecimento faz isso, né? Com que as pessoas, esses mitos, na verdade. A pessoa tá vivo, praticamente vivo, o corpo continua vivo, os outros órgãos, porque a máquina que ele está continua Sim, fazendo e é justamente isso que respirar. vai possibilitar a retirada do órgão Isso. para ser Porque se você transplantado, né? desliga a máquina, Aí ele não dá. vai ter mais Uhum. funcionalidade, né? Então precisa sim ter esse diagnóstico. Então entra a central de transplante, as OPOS fazem essas notificações, aí começa a fazer todos os outros exames praticamente para isso. Questão de logística, nós que cuidamos da logística, vamos receber um paciente lá em Pelotas, digamos, entrou em morte cefálica, o pessoal fez a conversa lá, a família, vou ser doador, vamos ser doadores.
faz contato com a gente para fazer a equipe fazer a captação. Então, é toda uma logística de que a equipe vá retirar os órgãos, porque tem hospitais do interior que não tem as equipes para capacitar, né? Para captarem os órgãos. Então, vai uma equipe para fazer essa captação, para trazer. Aí entra dentro das possibilidades, abre uma lista e gera aquela lista. Quem vai ser o doador, o receptor? O receptor. Nós não temos esse acesso para saber fixo, né? A gente bota os dados dentro do sistema, o sistema vai fazer uma escala, uma triagem dos pacientes que têm a possibilidade, a compatibilidade. Informamos as equipes transplantadoras, as equipes que acompanham os seus pacientes, ofertamos esse órgão às equipes que vão dizer o sim, dependendo da possibilidade. E hoje uma coisa bacana é que a gente tem recebido órgão de todo o país. Então essa logística tem sido bem bom, está sendo muito bom, porque é um trabalho feito com todo o país integrado para que possa ter essa possibilidade. Eu estava falando aqui, eu não sei, eu gosto muito, não sei se vocês já viram, mas assim, eu sempre recomendo, que eu amo aquele filme Tudo Sobre Mi Madre, do Almodóvar. Sim. E na fase inicial desse filme tem uma história de um transplante, né? E mostra toda essa dinâmica da equipe trabalhando. Enfim, tem uma relação familiar ali, né, que é uma dor, né, que é aquele familiar, não vou dar tanto spoiler, mas enfim, que ela tem que fazer essa opção, que é uma opção muito difícil, mas é feita essa opção, e isso é o lindo, a beleza, né, da atitude de quem tá, do familiar que consente, né, e aí mostra toda essa equipe funcionando, né, para pegar o órgão e levar para aquele que está esperando. É um processo é bem ilustrativo, fantástico. É muito bonito esse filme, vale a pena ver. É um processo coeso e com muitas etapas muito a serem coordenadas, né? Sim, então... É claro que muitas vezes, como tudo, às vezes não dá certo. Sim. Pode ir para um local e ter uma neblina, o avião não... Hoje a gente transporta esses órgãos, captam também via carro do estado que fornecemos e via aérea também, dependendo de onde está vindo, para onde vai. Então tem toda essa logística que se coordena. Mas muito profissional, assim, pelo que tu narras, né? Então, assim, tanto desde lá, então, pro pessoal que se preocupa, morte encefálica atestada pela toda a equipe, até mesmo por um médico que a família indica, então não tem erro. Quanto a isso, a gente não precisa ter medo. E aí faz todo esse... Quantos transplantes já foram realizados? Até hoje, mais ou menos, tem 26 anos da Central. Comemoramos esse ano, dia 1º de maio, 26 anos. E né? quantos, mais ou menos? Em torno, nesses 26 anos de serviço da Central de Transplante, temos em torno de 15 mil transplantados. Transplantados no Rio Grande do Sul. Mas lembrando que nós recebemos pacientes de todo o país. Sim. Nós não transplantamos só os gaúchos, né? Então temos pacientes de vários outros estados. Hoje aqui o estado se tornou referência para esse tipo de transplantes. Transplante cardíaco, transplante pulmonar, transplante de rins. Então é referência para os estados, então eles acabam mandando seus pacientes para cá para poder fazer os transplantes. Inclusive há chamadas casas de passagem, né? Sim. São pessoas que vêm de fora, que ficam hospedados ali antes e pós-transplante. Isso. Tem todo um suporte ainda para o pessoal que chega e fica aguardando e depois que recebe o transplante e precisa de cuidados, umas né? instituições bem boas, né? A Via Vida é uma delas. A Via Vida, sim, é uma ONG muito bacana. A gente já conheceu na trajetória dos transplantados pessoas que vieram do Ceará, do Piauí, transplantar em Porto Alegre. E ficaram aqui e receberam esse suporte. Toda atenção, suporte. Como é importante a sociedade civil também se engajar nisso, né? Junto com o poder público e fazer essas tramas para dar essa... Porque é uma história que vai começar ali no transplante, mas também... Primeiro quem está esperando, depois faz o transplante e depois tem que ter toda a parte da adaptação. Na minha família eu tenho uma experiência do meu sogro, ele é transplantado de fígado. Sim. E aí eu me lembro assim, quando ligaram, a gente foi lá, leve e tal. E aí depois fez todo o acompanhamento, né? Da questão da adaptação, como a gente... Para não haver rejeição, né? As medicações, tudo aquilo que tem que... E o resto da vida, né? Porque como a gente costuma dizer nos nossos shows, e quando a gente tem a chance de falar, como aqui agora no teu programa, no teu podcast, isso. A gente sempre fala isso, que tem que ter
Desculpa, eu perdi o fio da meada, a gente estava falando do... Não, a gente estava falando dessa questão de quantas vidas a gente vai e a paciência, passar por todo esse processo e como envolve muitas pessoas nessa trama, né? E a Sim, necessidade desse engajamento para sim, conscientizar. E o acompanhamento. Não, E o acompanhamento que continua, né? Peguei exatamente aí, peguei o fio da meada de volta. Aham. Esse acompanhamento é pelo resto da vida. Exatamente. Porque essa história que a gente fala, o transplante não é, a gente sabe disso, o James sabe disso. O transplante não é uma cura, Sim, é um tratamento. sim. Eu, por exemplo, sou transplantado de rim. Eu fiz um tratamento chamado hemodiálise, que tu fica ligado numa máquina 3 vezes por semana e tal. O transplante é a continuação do tratamento. Sim. Então Sim, tem que ter- demanda cuidados permanentes. Então tem que ter naquele uma paciente. consulta no máximo bimestral, tem que ter consulta, tem que ter exame, tem que ter... Exatamente. As tem que ver como é que tá a medicações, medicação. os imunossupressores, então toda essa Isso, questão, Está né? baixo, está alto o nível de medicação E tudo isso, até as medicações o SUS nos fornece, Que né? bacana, Então, que coisa isso boa a gente saber disso, que a o gente é SUS referência, né? Aham. É muito importante. muito Às vezes importante. o pessoal fala sem saber do que está falando, né? Sim. Critica a SUS e nem sabe do Não sabe do que está ele é falso. envolvido, né? É Então é bom verdade. a gente poder divulgar. E aí agora eu acho que a gente podia pedir uma música agora pro Jimmy, né? Ah, eu acho, né? Eu acho que a gente podia ilustrar tudo isso que a gente vem falando, começar com a música, que é tema aqui do nosso episódio, Alimente a Vida. Pode ser. Vamos fazer? Vou tentar fazer a voz dos três aqui. Ai, meu Deus. Vou tentar- que são vozes diferentes, com melodias Mas- diferentes. Vai num trechinho pra gente curtir. Deixa eu ver como é que é aqui. Sei que é difícil falar sobre isso em família, mas é necessário tocar no assunto. Os meus olhos podem ser a tua visão, e no teu peito bater o meu coração. Alguém pode viver com o rim da Maria, eu, por exemplo, e a medula de um outro salvar a tua tia. Um novo pulmão era o que se queria pra salvar o André, o Pedro e também a Luzia. A flor da pele, a pele não tem cor para a doação. O fígado não tem sexo nem religião. Fazer algo por alguém sem pedir nada em troca. Doar por amor, simplesmente o que for. E acreditar na vida e na humanidade é o que mais importa. E acreditar na vida e na humanidade é o que mais importa. Nossa, muito bem. É bárbara essa música, porque ela fala tantas coisas numa letra só, poética, linda, né? Então fala ali quantos órgãos que a gente pode, quantos órgãos podem ser doados, quantas vidas É aquela história podem de ser salvas. um salva 8, né? Pois é isso que eu E- queria que o James explicasse, E porque eu também gostaria que quanto tem um- salva, porque a gente a gente falou ouve ali, ó. muito falar do um salva 8. Como é que é isso? isso aí? Na verdade, um possível doador, ele tem a possibilidade de salvar até 8 pessoas, né? Muito recentemente a gente ouviu a história do Gugu Liberato, que salvou mais de 40 pessoas. Porque que hoje no Brasil, nós realizamos, aqui no estado, tá? Coração, córnea, fígado, pulmão e rim. É o que nós fazemos os transplantes aqui. Nós tem lugares que transplantam... Nos outros estados pode ser transplantado também estômago, várias outras situações. Então, mas hoje aqui a gente transplanta pouco. Por que um salva 8? Porque dentro desses órgãos, esse mesmo paciente, se ele tiver a possibilidade, tiver em estado
de saúde muito bom para salvar, com os órgãos bons, ele pode salvar essas pessoas. Porque o pulmão são 2, o rim são 2. Né? Então, assim, vai multiplicando a possibilidade de tecidos, ossos, válvulas cardíacas, pele, pode salvar mais de uma pessoa, dependendo da quantidade de pele. Então, assim, por isso pode salvar muito mais. O 8 ficou um jargão, uma referência, né? Mas, Porque na no verdade, mínimo 8 pessoas é mais amplo, então. bem mais amplo, né? Se desdobra Se conforme a desdobra. potencialidade daquele corpo ali, Isso. que pode ser. E agora eu fiquei pensando, me perguntaram, que eu estava dizendo, eu vou fazer esse podcast. Me perguntaram assim, tem idade limite para ser doador? Como é que é isso? Depende muito. Depende do órgão? Depende ou do depende órgão, da condição depende de da condição de saúde? saúde do doador. Então, assim, tem equipes que limitam um pouco a quantidade, porque limita, né? O tamanho, o peso, a altura, a idade, vai fazendo dentro de um. Mas de assim, um não tem link uma ali. idade padrão, não. Não tem uma Se a idade pessoa padrão. tá bem, assim, e for compatível, tiver a Uhum. compatibilidade, se for dentro dos moldes que a equipe colocou ali o seu paciente, que está em lista de espera, é viável, né? Então tem que ver a viabilidade desse paciente, desse possível doador. Mas todos, em tese, seríamos doadores. Todos, em Tem que tese, ser- são. tem que Nesse ser ponto eu validado. faço um meia-culpa aqui, um retrospecto. Antes do transplante do transplante de 2013, um pouco, não sei quanto tempo foi, mas foi um pouco antes. Eu fui chamado para que havia um órgão que talvez servisse para mim. E aí, quando te ligam, a pessoa que te liga, foi a doutora, eu esqueci o nome dela agora que me ligou. A doutora me ligou e falou, olha, é uma doadora, eles dão a idade do doador, dão alguns dados. Entendi. E eu estava, na época eu trabalhava no Unicinos, estava indo trabalhar, estava dentro do ônibus. Aí eu recebi a ligação do celular, aí fiquei maluco dentro o que eu faço agora? Volto, não volto? aí comecei a pensar que ela falou na idade da doadora, que eu achei que era muita idade. E aí eu fiquei pensando e não tinha para quem pedir ajuda. Foi de uma orientação naquela hora. De uma orientação. E eu acabei dizendo que tinha que ter uma resposta imediata, né? Eu não podia segurar a onda ali. Sim. Aí eu falei, eu vou passar ao doutor Fabiane. Falei, doutor... No dia seguinte, o doutor Luiz Felipe Gonçalves, que é o meu... que eu costumo dizer que é o meu neto de estimação, ele me xingou muito na hemodiálise. Porque falou, poderia ter sido. Ele falou poderia. Que era um rim bom, era legal, tu é louco. Sim, pois é, que às vezes a gente não conhece mesmo, né, essa informação. Essa informação não estava clara para ti, né? Exatamente, para mim não... E é por isso que é importante a gente falar e ir esclarecendo esses temas, porque para todo mundo interessa saber, É importante os pacientes que estão em lista ter uma conversa com o seu médico, né? E tirar todas as dúvidas. Tirar todas as dúvidas. Sim. Tem todo o acompanhamento que a gente faz quando estamos em lista de espera. Em acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com odontólogos, com a fisioterapia. Então, isso é fornecido pelo próprio SUS, pela rede? Sim, dependendo se tu estiver internado pelo convênio, o convênio vai cobrindo isso, né? Se tiver o convênio. Se tu tá pelo convênio, toda essa parte do pré-transplante você faz pelo convênio ou pelo SUS também. Mas quando vai pro transplante, a hora que chegou o órgão, vai transplantar e internar, aí sim precisa virar SUS. Virar SUS, entendi. E ali, o que a gente estava conversando ali, que já a Aldi me trouxe na música que a gente escutou, e depois eu quero, mais no final, quero que ele encerre com uma música assim, ó, top. Mas o que já tá ali no início da música Alimente a Vida? Tem que falar, né? Falar sobre o assunto, porque isso é uma outra dificuldade. Eu tenho conversado com as pessoas sobre esse assunto. Até vou introduzir aqui Diga. Não só que o primeiro verso é exatamente esse. Exatamente. Sei que é difícil falar sobre essa família. Exatamente, sei que é difícil falar com a família. Porque falar de morte, sabe? Pois e as pessoas ficam... eu não quero falar de morte. A gente não fala de morte. A gente não quer falar e parece que a morte nunca vai nos dizer respeito, né? E porque a gente pensa em doação, a gente pensa assim, quando eu morrer lá com 105. Sim. E na verdade pode acontecer a qualquer momento, né? Todos nós podemos, podemos ser ou
passíveis de receber uma doação ou de nos tornarmos doadores Tem um dia dado pro outro, né? que um Então médico, é um assunto que precisa ser falado. acho que o doutor Camargo, talvez, foi um médico que fez uma palestra com a gente um dia, e ele comentou, ele falou, olha, para dar uma ideia para vocês, com a plateia, ele falou, para dar uma ideia para vocês, a possibilidade de vocês serem doadores é infinitamente menor Do que receber. do que a possibilidade de receber um órgão. A gente não se dá conta. Vocês precisarem de um órgão no futuro. Estamos bem alinhados, porque eu Muito estava pensando bem, nessa exatamente, frase tá tudo exatamente. conectado aqui, Se ó. eu não me engano, foi o Dr. Walter Garcia que fez Pode essa ser. fala. Pode ser. E realmente a possibilidade de você precisar é muito maior do que você se tornar um doador. Que interessante, né? Então, Então é uma E sim, via de, né, duas mãos. para A que gente isso aconteça, precisa quem é a falar. sua voz? É a família. É a família, pois é. Então aqui eu introduzi essa questão, como eu venho lá do tabelionato, então trazer essa experiência que é uma novidade que acho que auxilia nesse processo, não define, mas auxilia. Então assim, para esclarecer para o pessoal que nos escuta, hoje em dia a nossa legislação diz que quem define, né, a doação, quem dá a última palavra é o familiar. Então não é exatamente o próprio doador, né? Então o que houve? Este ano nós tivemos uma iniciativa pioneira do Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, né? Então todos os tabelionatos, em princípio, podem oferecer esse serviço, que é uma escritura pública gratuita, em que a pessoa se declara doador de órgãos e informa ali nesse documento já um ou dois familiares a quem ela gostaria que fosse consultados para fazer essa autorização. Esse documento, ele fica sigiloso, mas ele é conectado diretamente, a gente lavra a escritura, tem um QR Code e vai para a central lá do James. E aí lá eles têm acesso a esse documento, que seria um instrumento, né, útil, conforme o caso, né, James agora nos explica, para sensibilizar a família, porque às vezes a família nunca conversou sobre isso com, né, com aquela, no caso agora, essa pessoa que está lá em morte encefálica. E aí, pelos relatos que eu tenho escutado, como a gente acabou entrando nessa temática, eu sempre me entendi, estava falando, né, entendia eu, Jennifer, doadora de órgãos, mas a gente não tem noção, antes de se aprofundar no tema, do quanta repercussão esse assunto tem e quanta dificuldade existe nessa temática, pelos mitos, pelos medos e pela dificuldade de falar da morte. Já se tentou algumas saídas, né? Tipo, teve uma época que carteira. O negócio do RG, de colocar, deu um efeito rebote, porque muita gente começou a colocar como não doador. Porque o pessoal tinha medo por esse mito de ser raptado na rua, né? Eu vou ser raptado, eu vou estar vivo e vão tirar meu coração. Né? Até mesmo por falta de informação para os profissionais que faziam as carteiras. Pois então, né? E aí no caso, esse expediente da escritura, ele tem esse componente do sigilo, ele fica guardado, ele só vai ser revelado depois da morte encefálica. Então é uma precaução que aquela pessoa que tem esse medo ainda de ser parada na rua, né? Ela pode fazer essa declaração de maneira sigilosa, mas a gente sabe que quem vai dar a última palavra é a família. Como é que se usa esse instrumento lá, James? É importante deixar bem claro que esse instrumento ele jamais vai ser usado para coagir a família, de forma alguma. Esse instrumento ele é usado em último caso. Caso a família realmente não tenha contato, não saiba que o familiar era doador em vida ou não, porque hoje no estado, nós temos 45% de negativa familiar. Quanto por cento? 45% de negativa. E dentro dessa estatística... Alto, né? É muito alto, né? É porque por falta de conhecimento da família, se era doador em vida ou não. Né? E por falta de informação, de conhecimento da causa também da doação de órgãos, né? Do transplante. Então, esse documento do tabelionato, essa certidão, ela é utilizada somente quando a família não tem esse acesso. Né? Daí, quando o pessoal da CIDOTS, que vão lá fazer as entrevistas com o familiar, depois da morte encefálica constatada, aí sim a família, nós não temos ciência se era doador em vida ou não. Daí sim, abre-se essa consulta,
Sim, que pode pela ser, central. pode e virar pra o jogo, mostrar né? que, pô, Talvez. olha, a gente não sabe. Aí, claro que tem todo um modo das pessoas que tá, o pessoal da enfermagem que faz essa entrevista, o pessoal dos médicos, para tentar lembrar, tá, como que ele era em vida? Ele era uma pessoa que gostava da vida, ele doava suas roupas, como que era a pessoa, como ele era? Ah, sim, ele era uma pessoa muito boa, ele era doador de sangue, ele doava as roupas, de vez em quando, sempre estava procurando fazer as coisas. Bom, então quem sabe a possibilidade de ofertar essa possibilidade, né? A doação de órgãos, ela é uma oferta à família, a possibilidade, E né? aí a equipe tem todo esse cuidado, esse acolhimento, porque é um Esse momento de acolhimento. luto, de dor, né? Para fazer esse acolhimento, essa abordagem, né? E vocês são treinados para E isso, o lá o pessoal, né? acompanhamento é contínuo, né? Desde o início até o final, né? Até entregar o corpo em perfeito estado para a família, porque não tem como entregar o corpo Dilacerado. dilacerado, Isso sem é uma estar outra dúvida que eu organizado, ouvi. Mas como é que vão me devolver o corpo do familiar? limpo, lindo como sempre foi. Ah, isso é ótimo para o pessoal lei, saber, porque porque o isso é pessoal por também lei, se nós preocupa com temos. isso. Eu acho duas palavras que resumem toda essa nossa conversa aqui, que está muito na moda hoje em dia, informação e desinformação. Pois então, Mas é verdade. a gente fica pensando, a gente estava falando de pessoas que são especialistas no assunto, tudo mais, o cartório e tal. O cidadão comum às vezes não sabe, né? Pois é. Não tem essa informação. É justamente. Muitas vezes, a gente estava conversando um tempo atrás com o Dr. Marcelo Generali, que foi chefe do serviço de transplante. E ele estava lamentando, ele lançou no curso da Uber uma cadeira sobre transplante, no curso de medicina da Uber. E ele lamentou que poucas faculdades no Brasil de medicina têm cadeiras sobre transplante. Ou seja, os estudantes de medicina têm uma informação muito limitada sobre transplante. E eu fico pensando assim, é uma coisa relativamente tão simples, que é falar e dizer, eu quero ser doador. Quantas vidas, olha, 45% de negativa é um índice muito alto, né? Por uma falta de conversa, por uma falta de esclarecimento, por esse assunto ainda ser um pouco tabu, porque está relacionado à morte e essas questões. Então, assim, como é importante a gente abrir essa rede de divulgação, de conscientização, né? E todo esse trabalho de vocês esse trabalho da banda é maravilhoso, né? Porque eu acho que a arte, realmente, eu sou, assim, admiradora de tudo aquilo que a arte transforma, né? Então, até um pouco, a razão de ser desse podcast tem esse viés, né? De trazer a sensibilização dos temas por linguagens diferentes. Então, aqui a gente tem o James, que é um conhecedor ali da dinâmica, né? Do dia a dia, e a gente tem o Jimmy ali, que vai trazer a sua arte. E eu vou ter que ir encaminhando aqui para o nosso final, que o papo tá maravilhoso. E eu acho que a gente podia ouvir o Jimmy antes, né? Sobre falar. Sobre falar. Qual é o instrumento? O instrumento é a voz, né? O melhor instrumento também. O melhor instrumento. Melhor que qualquer violão, melhor que qualquer coisa. É a voz. É a voz, pode ser. Uma música que fala disso. Deixa eu ver se eu lembro como é que ela é. Pra sentir a leveza, um passo acima do chão. Pra voar sem ter asas, um pouco de imaginação. Cordas, vozes soam como nessa canção. Uma nova canção. Pra sentir a leveza, bumba o meu coração. Pra voar sem ter asas, um pouco de imaginação. Cordas, vozes soam. O melhor instrumento é a voz. O melhor instrumento é a voz. Pra provar que não estamos sós. Pra mostrar que a vida é em nós. E solidariedade é doação. Como nessa canção.
melhor instrumento é a voz, o melhor instrumento é a voz, pra falar que não estamos sós, pra cantar que a vida é em nós. E solidariedade é doação, como nessa canção. Uma nova canção. O melhor instrumento é a voz. Perfeito, disse tudo. Tá maravilhoso aqui a nossa roda de conversa, mas eu vou pedir então as considerações finais agora pra gente. James, tem mais algum dado que tu queira trazer pra gente arrematar a nossa fala? Sim, eu sobre a agradeço, Central? Jennifer, a possibilidade de estarmos aqui até para após essa canção, né? Não tem como dizer, a melhor coisa é a voz. Hoje no estado temos 12 pessoas aguardando o coração, 1.149 aguardando córnea, 176 pessoas aguardando um fígado, 60 pessoas aguardando pulmão e 1.293 pessoas aguardando um rim. Então a melhor forma de nós ajudarmos a mudar essa história é usando a nossa voz, falando com a família. Muito bem, isso aí. Jimmy, É termina isso, pra né? gente. É conversar abertamente. Dizer, olha, não vai acontecer nada comigo, mas se por acaso acontecer, libera. Uhum, Vai salvar um monte de gente, isso aí. sabe? É uma coisa que... eu acho que tem um sentimento de gratidão, a gente sabe disso, que tem um sentimento de gratidão de quem recebe, tanto de quem recebe um órgão novo, como da família de quem está doando. Tipo assim, tem uma esperança, um vislumbre de que pelo menos parte daquele cliente querido vai continuar vivo no corpo de uma outra pessoa. Vai transcender Exatamente. através da vida de um O outro. amor né? continua vivo, Sim. o amor vive, né? É muito linda essa história, conta, né, a empatia, a gratidão, a transcendência, né? É um Exato. tema muito lindo. Então nós temos que reverter esses dados, 45% de negativa, não mais. Nos ajude. Vamos lá, vamos divulgar essa campanha. Agradeço muito, adorei a nossa conversa. Então tá, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Doação de órgãos, alimente a vida. Então, não esqueça, declare a sua vontade, faça a sua escritura, fale com a sua família que você é um doador. O melhor instrumento é a voz. Salve vidas. E até o próximo episódio de Notas sobre Nós.